Olá pessoal, tudo bem? Então pessoal, vamos falar um pouco sobre a fé cristã, né? Eu vou trazer aqui uma curiosidade, um assunto que muita gente não conhece, né? Mas as pessoas que são cristãs, existem três formas principais de enxergar, né, o Deus do cristianismo, né? Vamos falar sobre essas três formas. Já vou adiantar aqui, é um vídeo curto, né? Mas para explicar como cada um enxerga Deus. E é um vídeo também de curiosidade, né? Então, as três formas são as seguintes: unicismo, unitarismo e trindade. Essas são três formas que muitos cristãos enxergam. Provavelmente, você, né, que está aqui ouvindo, se você for cristão, provavelmente você é trinitário, né? Essa digamos assim, que 90% ou 99% das religiões cristãs enxergam Deus dessa forma, né? Como creem na trindade, vamos dizer assim. Então vamos fazer aqui uma breve explicação. A trindade eu vou deixar por último, né? Vamos começar pelo unicismo. O que o unicismo diz sobre Deus? O unicismo, basicamente, ele diz que existe só um Deus. Não existe Pai, não existe Filho, não existe Espírito Santo. Existe somente um Deus, né? E esse Deus, quando ele se revela, por exemplo, quando na Bíblia chama a atenção ou do Espírito Santo ou do Filho, né, o Jesus Cristo, eles entendem que, na verdade, é como se fosse É como se Deus estivesse falando com ele mesmo, né? Como se ele estivesse se revelando, né? Não com uma outra pessoa, né? Mas com ele mesmo. Aquilo ali é uma revelação dele, né? Então, eu até coloquei aqui para facilitar a compreensão, né? Um exemplo. Aqui é um desenho bem famoso, né? Que é o Naruto. E o Naruto, ele tem a habilidade de criar clones, vamos dizer assim, né? Então, quando aparecem esses três clonezinhos aqui, né? Os três é o mesmo Naruto, né? É só um poder que ele faz, enfim, na hora do combate dele, né? Mas aqui não são pessoas diferentes. Quando ele cria esses três clones, não é uma pessoa diferente, são os três e são ele. Tanto é que depois ele consegue fazer desaparecer aqueles três e ficar só ele, né? Então o unicismo basicamente ele entende mais ou menos, né, fazendo essa comparação boba, né, mas é mais para facilitar um entendimento, né? É isso, né? O unicismo basicamente isso, é só um Deus, e quando aparece o Espírito Santo ou quando aparece Jesus Cristo, né, eles creem que ali também era Deus, mas não eram três pessoas. Ali é como se Deus ele tivesse usando o poder que ele tem, né, o poder infinito de Deus, para se revelar daquela forma, né? Às vezes ele quis se revelar como um filho, às vezes ele se revela como Deus Todo-Poderoso mesmo, na sua plenitude, né? Então, basicamente, acho que deu para explicar mais ou menos o que ensina o unicismo, né? Agora vamos começar com o unitarismo. Eu até fiz esse print aqui rápido aqui para vocês, né? Para explicar. Então, aqui temos a figura da Trindade e aqui o unitarismo. O que ensina o unitarismo? O unitarismo basicamente ensina que só existe um Deus, somente um Deus. E esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, chamado de Jeová, né? É o nome principal dele, né? É uma tradução mais conhecida de todas, né? Mas tem outras traduções que chamam de Javé, né? Mas basicamente, o que ensina o unitarismo? Que só existe um Deus. Ah, mas e Jesus Cristo? E o Espírito Santo? Né? Então, para quem acredita no unitarismo, Jesus Cristo não é Jeová, o Espírito Santo não é Jeová, e eles não são três pessoas que formam um Deus, né? Para eles, Deus é somente o Pai. Somente o Pai é Deus. Ou seja, somente Jeová é Deus. E o Filho? O Filho, ele é um Deus, mas um Deus menor, né? Então, para quem acredita no unitarismo, Deus é somente um, que é o Pai, que era aquele Deus que era revelado no Antigo Testamento, né? E Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele não é Deus, né? Assim como o Pai, igualzinho o Pai, ele não é Deus. E ele é como se fosse um Deus menor, entendeu? Embora ele, abaixo de Jesus, acima de Jesus só existe o Pai, né? Não tem ninguém tão poderoso quanto Jesus. Então Jesus não é como se fosse os anjos, né? Nem muito menos como se fosse os humanos, né? Ele é alguém que Deus colocou acima de todos os outros. Só que Jesus não está acima de Deus. Basicamente é isso. E a Trindade, como eu havia dito, é 99% das religiões, né? Na Trindade são basicamente, vou explicar assim de uma forma simples, né, para ficar entendível, não pretendo ser aqui extremamente preciso nas palavras, né, mas ensina que só existe um Deus. Mas esse único Deus, eles são três deuses, né?
Eles compõem três deuses. Esse único Deus, eles compõem em três deuses. Que seria como se fosse aqui, como vocês podem ver, que essa pombinha representa o Espírito Santo. Ele é um Deus. Aqui é o Filho, né, Jesus Cristo, ele é um segundo Deus. E aqui é o Pai, né, o terceiro Deus. Esses três deuses, eles formam um Deus, né? Essa é a doutrina da Trindade. Né? E o Filho não é o Pai não é o Filho, o Espírito Santo não é o Filho, o Espírito Santo não é o Pai, eles são pessoas diferentes, né? Não são a mesma pessoa, igual ensina o unicismo. O unicismo ensina que quando aparece o Filho, ali é o próprio Deus, mas ele quis se revelar daquela forma, mas não são pessoas diferentes. Então esse é o unicismo. A Trindade ensina que são três deuses diferentes. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, e assim por diante, né? São três deuses diferentes, mas esses três formam um único Deus. E o unitarismo ensina que só existe um Deus. Esse único Deus, o Espírito Santo não é Deus. Jesus Cristo, ele não é esse único Deus. Ele é um Deus, vamos dizer assim, menor, né? E esse único Deus é o Pai, que é Jeová, entendeu? O que eu acredito como cristão, como alguém que estuda a Bíblia, como alguém que já leu a Bíblia toda eu já li a Bíblia toda 5 vezes, para mim, eu creio no unitarismo. Para mim, essa é a forma de enxergar Deus verdadeira, tá? Deus é somente um, a Bíblia inteira ela mostra isso, né? E é somente o Pai. Jesus Cristo, ele é um Deus menor, né? A Bíblia diz que Jesus, ele tem um Deus. A Bíblia chama, por exemplo, o Pai de Deus dos deuses, né? E Jesus, ele tem títulos também muito grandes, né? Tanto é que não existe ninguém que se aproxima de Jesus Cristo, né? Nenhum outro anjo, nenhum outro ser espiritual, nenhum outro cargo angelical se compara ao de Jesus Cristo, né? Então Jesus Cristo, ele é único, assim como o Pai também é único, mas tem características que fazem do Pai maior do que o Filho, né? O próprio Cristo Jesus falou, né, que o Pai é maior do que eu. A Bíblia diz que Jesus, ele tem um Deus, né? Então existem elementos que eu concordo e que comprovam que Jesus, ele é um Deus que é menor do que o Pai, entendeu? Eu vou fazer eventualmente aqui alguns vídeos explicando isso melhor. Falou? Basicamente é isso. Então existem 3 formas de enxergar o Deus da Bíblia, né? Não somente do Antigo Testamento, como é o judeu, né? Mas a Bíblia completa, né? Com os livros do Antigo Testamento, né? De Gênesis, Êxodo, etc., e os novos livros, né, do Novo Testamento, que compõem as histórias de Jesus, né, que é Mateus, Marcos, Lucas, João, que vai até Apocalipse ou Revelação. Grande abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.